A vida nem sempre é fácil e muitas vezes os desafios parecem maiores do que a nossa força. O medo, a incerteza e as dificuldades podem tentar te derrubar, mas existe algo que te mantém de pé: a confiança inabalável em Deus. Quando tudo ao redor diz que não há saída, quando as circunstâncias parecem contrárias, a diferença está em onde você coloca sua fé. Quem se apoia no próprio entendimento pode se sentir perdido, mas quem confia em Deus experimenta o impossível. Essa é a chave para permanecer firme, vencer as batalhas e ver a transformação acontecer. Há um segredo poderoso para uma fé que não se abala, e hoje você vai descobrir como viver essa realidade. Quando as coisas ficam difíceis, muita gente corre para aquilo que acha que pode ajudar. Alguns confiam no dinheiro, outros no poder, outros na própria inteligência. Mas será que essas coisas realmente sustentam alguém nos momentos mais difíceis? A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8. Quem confia em Deus permanece firme, não importa o que aconteça. Já viu uma árvore com raízes profundas? O vento pode soprar forte, a chuva pode cair com força, mas ela continua ali, de pé. Agora, uma árvore com raízes fracas cai com qualquer ventinho. Assim é a pessoa que deposita sua confiança no que pode ver e tocar. Quando vem um problema, ela se desespera, porque sua segurança estava em algo que não pode sustentar. Mas quem confia no Senhor, mesmo quando tudo parece impossível, continua de pé, porque sabe que Deus é poderoso para agir. O segredo não está em ter tudo sob controle, mas em saber que Deus tem o controle de tudo. Já percebeu como uma criança segura na mão do pai quando atravessa a rua? Ela não precisa entender como os carros funcionam, nem se preocupar com o sinal. Apenas segura firme e confia que seu pai sabe o que está fazendo. É assim que devemos viver, segurando firme na mão de Deus, sem medo do que está à frente. Pode ser que agora mesmo você esteja enfrentando desafios que parecem grandes demais. Talvez esteja olhando ao redor e se perguntando como vai sair dessa. Mas lembre-se, Deus já venceu batalhas que pareciam impossíveis. Ele abriu o Mar Vermelho para que seu povo passasse sem se molhar. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Fez um gigante cair com apenas uma pedra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49. Fez um muro enorme desmoronar apenas com o som de trombetas. Josué capítulo 6, versículo 20. Se ele fez tudo isso, por que não? Poderia agir na sua vida? A confiança em Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas significa que, quando eles vierem, não estaremos sozinhos. O mundo pode até dizer que confiar no invisível é loucura, mas essa loucura já mudou histórias, transformou vidas e fez o impossível acontecer. Não importa o tamanho da luta, se sua confiança está em Deus, você vai continuar de pé. Já percebeu como algumas pessoas enfrentam dificuldades e desmoronam, enquanto outras passam pelas mesmas lutas e continuam firmes? A diferença não está no problema, mas em onde cada um coloca sua confiança. Quem coloca sua confiança em Deus não é derrubado pelas tempestades da vida. Isso não significa que os problemas não virão, mas que existe uma força maior sustentando. Já viu uma casa construída sobre a areia? Qualquer vento forte pode derrubá-la, mas uma casa com alicerce firme continua em pé, mesmo com chuva e ventania. Foi exatamente isso que Jesus ensinou. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Confiar em Deus é como construir sobre a rocha. Ele é a base firme que não se abala. Mas quem confia apenas no que é visível e humano está construindo sobre areia. A primeira dificuldade vem e tudo desmorona. O dinheiro pode acabar, as forças podem falhar, as pessoas podem decepcionar, mas Deus nunca muda. O segredo para continuar de pé é saber em quem você está firmando sua vida. Foi isso que fez Sadraque, Mesaque e Abed-nego ficarem de pé diante do rei Nabucodonosor. Eles foram ameaçados de morte se não adorassem uma estátua de ouro, mas responderam com confiança: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas confiaram nele mesmo sem garantias. E o que aconteceu? Foram jogados na fornalha, mas não foram queimados. Nem cheiro de fumaça ficou neles. Porque quem confia em Deus está seguro, aconteça o que acontecer. Talvez hoje você esteja cercado por desafios que parecem uma fornalha ardente. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro, uma decepção. Mas a mesma confiança que sustentou aqueles 3 homens no fogo pode sustentar você agora. Não tente se apoiar naquilo que pode falhar. Firmar-se em Deus é a única certeza de que, mesmo quando tudo parecer perdido, você continuará de pé. Já percebeu que algumas coisas só acontecem quando a gente acredita? Se você olha para um problema e acha que não tem solução, dificilmente encontrará uma saída. Mas se crer que Deus pode agir, algo extraordinário acontece. A fé não é apenas um pensamento positivo, mas uma certeza inabalável de que Deus tem poder para fazer o impossível. A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem confia apenas no que pode ver e tocar, nunca experimenta o sobrenatural. Se Pedro tivesse ficado olhando apenas para as ondas agitadas, jamais teria andado sobre as águas. Mas no momento em que olhou para Jesus e confiou, algo incrível aconteceu. Ele pisou na água e não afundou. Mateus, capítulo 14, versículo 29. Esse é o poder da fé sobrenatural. Quando olhamos para Deus e não para as circunstâncias, experimentamos milagres. A fé não depende do tamanho do problema, mas da confiança no Deus que tudo pode. Davi era apenas um jovem pastor quando enfrentou um gigante treinado para a guerra. Aos olhos humanos, a vitória era impossível, mas ele não confiou em armas, força ou estratégia. Sua confiança estava em Deus. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Com apenas uma pedra, Davi derrotou Golias. Não foi a força do braço dele que fez isso acontecer, mas a fé que moveu a mão de Deus. A fé sobrenatural libera o sobrenatural de Deus. Foi essa mesma fé que fez o Mar Vermelho se abrir. O povo de Israel estava encurralado. De um lado, o exército do faraó. Do outro, um mar imenso. Não havia saída. Mas Moisés creu no impossível. E Deus ordenou que ele erguesse o cajado sobre as águas. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar retirar-se, e tornou-se o mar em terra seca, e as águas foram divididas. Êxodo capítulo 14, versículo 21. A fé sobrenatural provoca respostas sobrenaturais. Mas se o povo tivesse desistido antes do milagre, se Moisés tivesse olhado para o mar e dito, isso não faz sentido, eles nunca teriam atravessado. Muitas vezes, o que Deus pede não faz sentido para a lógica humana. Mas a fé não é lógica, é confiança. Talvez você esteja diante de um mar agora, algo que parece impossível de atravessar. Mas se confiar em Deus e der o primeiro passo, Ele abrirá caminho. A fé não se baseia no que os olhos veem, mas na certeza de que Deus já está agindo. Tem gente que acha que pode resolver tudo sozinho. Confia na própria inteligência, no dinheiro, no conhecimento ou na força. Mas a verdade é que tudo isso tem limite. O ser humano cansa, falha, comete erros. Quem se apoia apenas em si mesmo, uma hora percebe que não pode controlar tudo. A Bíblia diz, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Foi o que aconteceu com Pedro quando andou sobre as águas. No começo, ele confiou em Jesus e caminhou sem afundar. Mas quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e as ondas, sentiu medo e começou a afundar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Mateus, capítulo 14, versículo 30. Pedro confiou mais na própria percepção do que na palavra de Jesus, e o resultado foi imediato. Ele afundou. O problema de confiar só no que podemos ver e fazer é que isso nos limita. Quem confia apenas no próprio esforço só consegue alcançar o que está ao seu alcance. Mas quem confia em Deus alcança o impossível. O rei Saul é um exemplo de alguém que confiou demais em si mesmo. Quando Deus mandou que ele esperasse Samuel para oferecer sacrifícios, ele achou que poderia resolver a situação do seu jeito e desobedeceu. Como consequência, perdeu o reino. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14. O orgulho faz a pessoa pensar que não precisa de Deus. Mas quanto mais alguém se apoia em sua própria força, mais frágil se torna. O faraó do Egito achou que seu exército poderia impedir o povo de Israel de sair. Ele tinha carros de guerra, soldados treinados, poder e autoridade. Mas quando tentou atravessar o Mar Vermelho, que Deus havia aberto para o seu povo, foi destruído, porque o Senhor derribara no meio do mar os carros de Faraó e o seu exército. Êxodo capítulo 15, versículo 19. Quem depende só de si mesmo corre o risco de cair exatamente onde achava que estava seguro. Nenhuma força humana pode substituir o poder de Deus. Até os mais fortes se cansam, mas Deus nunca falha. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Se confiar só no que você pode fazer, vai alcançar apenas o que é possível humanamente. Mas se confiar em Deus, Ele fará muito além do que você imagina. A escolha é sua: viver limitado ao natural ou experimentar o sobrenatural. Confiar em Deus não é só para os momentos fáceis. A fé verdadeira precisa permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É fácil acreditar quando as coisas estão indo bem, mas o verdadeiro teste vem nos momentos difíceis. A Bíblia diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Já percebeu que, quando alguém planta uma árvore, ela não cresce da noite para o dia? No começo, parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra, as raízes estão crescendo e se fortalecendo. Assim é a fé. Às vezes não vemos nada acontecendo, mas Deus está trabalhando.
Quem desiste antes do tempo nunca vê o fruto. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus prometeu que ele teria um filho, mas os anos passaram e nada aconteceu. Humanamente falando, não havia mais jeito. Ele e Sara já estavam velhos, mas Abraão escolheu confiar. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20. Abraão não se apoiou na lógica, mas na certeza de que Deus cumpre suas promessas. E o que aconteceu? No tempo certo, Isaque nasceu. Porque quem confia até o fim, vê a resposta chegar, mas nem todo mundo escolhe permanecer firme. O povo de Israel, quando saiu do Egito, viu milagres incríveis. Deus abriu o mar, enviou o pão do céu, fez água sair da rocha. Mas, mesmo assim, quando passaram por dificuldades, começaram a duvidar. Em vez de confiar, murmuraram. Como resultado, muitos deles não entraram na terra prometida. Números capítulo 14, versículo 23. A dúvida é inimiga da fé. Quem duvida hoje e crê amanhã, nunca verá a plenitude do que Deus tem. A fé verdadeira não é baseada no que sentimos, mas na certeza de que Deus é fiel. Foi essa fé que fez Josué e Caleb se destacarem no meio de um povo que temia. Enquanto os outros enxergavam gigantes, eles enxergavam a promessa de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Números capítulo 14, versículo 8. Eles permaneceram firmes e por isso entraram na terra prometida. Quando a fé é firme, a resposta vem. Pode ser que hoje você esteja diante de desafios que tentam abalar sua confiança em Deus. Mas lembre-se, Ele não falha, não se atrasa e não esquece suas promessas. O chamado é para permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Quem confia até o fim vê a glória de Deus se manifestar. Agora é o momento de refletir sobre tudo o que foi falado. A confiança em Deus é o que sustenta, fortalece e leva além do que se pode imaginar. Não é sobre enxergar o caminho todo, mas sobre dar passos firmes, mesmo sem ver o chão. Aqueles que confiam apenas em si mesmos enfrentam limites, mas os que escolhem crer experimentam o impossível. As dificuldades virão, mas a diferença está em onde você coloca a sua fé. Não se deixe abalar pelo que vê, não recue diante dos desafios. A escolha de permanecer firme na fé traz resultados eternos. Quem confia, vence. Quem persiste, alcança. Quem permanece, vê a resposta. Se esse conteúdo falou com você, não saia sem deixar seu like. Isso mostra que você acredita nessa mensagem e ajuda mais pessoas a serem alcançadas. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que fortalece sua fé. Ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova palavra for lançada aqui. E me conta nos comentários, você já viveu uma experiência onde confiar em Deus fez toda a diferença? Sua história pode inspirar outras pessoas. Juntos, espalhamos a verdade que transforma vidas.